Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque bom dia para quem está assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Vamos aí corrigir nossas questões sobre o tema Lei 8.072 de 90. Vamos a ela. Já está aí na sua telinha? Vamos à primeira questão. A respeito da integridade física do preso, é uma preocupação de diversos documentos jurídicos nacionais e internacionais, destacando, por exemplo, as regras mínimas da ONU, ok? E aí ele vai contar uma história aí, né, sobre a questão da violação da integridade e vai dizer, tendo por base esses documentos jurídicos, o Código Penal e a Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, na verdade, que é equiparada a crime hediondo, né? Diante da situação, flagrar o João sendo agredido por seu companheiro na cela pelo seu companheiro de nome Afonso. Nessa situação, os agentes penitenciários, deixa eu colocar aqui para vocês, os agentes penitenciários, José e Paulo flagraram João sendo agredido. Diante da situação, os agentes foram em direção aos detentos e conseguiram mobilizar Afonso, salvando João, que estava gravemente ferido, e foi encaminhado para a ala médica. Inconformados com a atitude de Afonso, a fim de castigá-lo, José e Paulo levaram o detento para uma das salas de estabelecimento prisional. Em seguida, enquanto José vigiava o ambiente para evitar a aproximação, Paulo agrediu Afonso com diversos socos e chutes, causando intenso sofrimento físico. Quando se sentiram satisfeitos com o castigo aplicado, os agentes penitenciários levaram Afonso para o setor hospitalar do sistema prisional. Diante dessa situação, no tocante à aplicação do direito penal, é correto afirmar que os agentes penitenciários, José e Paulo, não deverão responder penalmente pelo castigo aplicado ao detento Afonso, pois agiram em legítima defesa de terceiro. Gente, errado. Por que errado? Olha só, se na hora que a agressão estivesse acontecendo entre os presidiários, os agentes chegassem e, ao separar aquela agressão, por algum motivo, tivesse causado alguma lesão no outro, então você estaria diante da legítima defesa de terceiro. Só que aqui não foi isso. Aqui, na verdade, a intenção deles foi se vingar, foi castigar daquilo que o agente tinha feito. Então, essa intenção desse castigo gera o crime, sim, de tortura equiparado a crime hediondo, ok? Então, errado aqui, pois não há que se falar em legítima defesa de terceiro. O agente penitenciário Paulo deverá responder penalmente pelo crime de tortura praticado, enquanto o agente responderá apenas por omissão de socorro. Errado. Os dois responderão pela tortura, em concurso de pessoas, tá? Os agentes penitenciários deverão responder pelo crime de tortura praticado contra o detento. Perfeito. Ambos responderão pela tortura. Ambos. Ambos responderão pela tortura. Aqui, ó. Essa é a alternativa correta. Ambos responderão, tá? Então, olha. O respeito à integridade física do preso é uma preocupação de diversos documentos, verdade. Aí ele vai dizer para a gente, né? Que tendo por base as leis, né, que tratam do crime de tortura, aí você vai dizer, durante o procedimento de rotina realizado em um dos presídios do estado de Roraima, os agentes penitenciários José e Paulo flagraram o detento João sendo agredido pelo seu companheiro de cela de nome Afonso. Diante da situação, os agentes penitenciários foram em direção aos detentos e conseguiram imobilizar,
Afonso salvando João, que estava gravemente ferido e foi encaminhado para a ala médica. Inconformados com a atitude de Afonso, veja, ó, eles flagraram o detento sendo agredido. Se nesse momento que eles flagraram a situação, ao apartar, tivesse agredido o detento, aí sim daria legítima defesa, mas aqui não é o caso. Então você vê que primeiro eles salvaram o João que estava sendo agredido, levaram para o setor hospitalar, depois eles voltaram e agrediram o Paulo que estava agredindo o João, né? E aí o que eles fizeram? Pegaram a vítima, Paulo, e agrediu Afonso com diversos socos e chutes, causando-lhes intenso sofrimento. Então, o que aconteceu aqui? Os agentes penitenciários cometeram um crime de tortura contra o detento Afonso, tá? Que é a tortura prevista na Lei 9455 de 97, no artigo 1º, tá? Parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9455 de 97, que é um crime equiparado ao hediondo. Ok? Vamos para a letra D. Os agentes penitenciários, José e Paulo, não deverão responder penalmente por terem castigado, pois emoção exclui imputabilidade. Errado. A emoção não exclui a imputabilidade. O artigo 28 do Código Penal já vai dizer isso para a gente. Emoção, paixão e embriaguez não excluem a imputabilidade. Ok? Não exclui a imputabilidade. Letra E. Os agentes penitenciários, José e Paulo, não deverão responder penalmente pelas agressões contra o detento, pois agir em estado de necessidade. Não há que se falar em estado de necessidade aí, não. Eles praticaram crime de tortura. Sim, porque houve aí a intenção, vocês viram claramente que o enunciado vai dizer para a gente, não foi de defender, o enunciado vai dizer para a gente, quando se sentiram satisfeitos com o castigo pessoal aplicado ao detido, eles levaram, então, Afonso ao setor do estabelecimento. Então, não há que se falar em estado de necessidade, não há que se falar em legítima defesa, nada disso. Eles simplesmente resolveram castigar o detento por ter feito a agressão ao outro detento. Então, não há que se falar em estado de necessidade, causa excludente de licitude nenhuma, ok? Realmente, o crime é de tortura. Vamos agora para a questão 2. De acordo com a Lei 8.072, são considerados hediondos os seguintes crimes, exceto tentativa de estupro de vulnerável é hediondo. A Lei 8.072 de 90 vai dizer para a gente, são considerados crimes hediondos todos os previstos no Código Penal, consumados ou tentados. Aí ele vai dizer lá no artigo 1º, inciso 6 da lei. Estupro. Os crimes hediondos, eles são tentados ou consumados, tá? Então, isso aqui estaria certo. Epidemia com resultado morte, está no inciso 7. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato que cause perigo comum. Esse é o inciso 9, tá? Do artigo 1º. E corrupção passiva, esse não está lá, esse é o errado. Tentativa de roubo qualificado pela lesão corporal grave, também é hediondo, é o inciso 2, a linha C. Eu vou até colocar para vocês aqui um slide onde eu vou expor todos os crimes hediondos. Por quê, turma? Porque nós tivemos uma recente alteração na lei de crimes hediondos, em que foram inseridos outros tipos penais
que não estavam aí. Então, vou colocar aí para vocês no material, para que vocês possam já ter no materialzinho de estudo, sem ter que ir lá na lei correndo procurar, né? Foi para vocês agora. Temos uma novidade aí, pela Lei 14.811 de 2024, tá? Vocês esperam que eu estou pegando aqui na lei para pôr para vocês. Então, um segundinho, turma, que é um trabalho de copia e cola aqui para passar para vocês. É por isso que demora um pouquinho. Mas eu vou colocar, porque é importante vocês ficarem atentos aos crimes que eram considerados hediondos e agora não são mais considerados, tá? Porque isso faz uma diferença na hora de vocês fazerem a prova, né? Claro que faz. Então, a gente tem que ter aí todos esses crimes na mente. Foi no quadrinho para vocês. Coloquei todos do artigo, o primeiro caput. Papel. Então, já serve para todas as outras questões que nós vamos fazer, que falam dos crimes hediondos. Vocês já vão ter todos eles aí para poder, na hora de estudar em casa, rever a matéria, vocês já terem todo o material já na própria correção, que fica mais fácil de você depois estudar, né?
Vamos lá. Agora sim. Bom, agora está na sua telinha aí. Demorou um pouquinho, mas a gente vai transmitir para vocês. Olha só o que está aí, gente. São crimes considerados hediondos, né? Ó, aqui a questão queria saber exatamente qual não era. Para eu saber qual não é mais fácil eu decorar quais são, né? Então, quais são? Vai dizer aí o artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Ó, são considerados hediondos os seguintes crimes previstos no Código Penal. Olha o que eu falei, consumados ou tentados, tá? O homicídio doloso, quando praticado em atividade tipo de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado, tá? A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte, quando cometido contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, contra os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, desde que no exercício da função em decorrência dela, ou contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão da condição, tá? O roubo circunstanciado e majorado é a mesma coisa, tá? Roubo circunstanciado significa que é majorado, a pena é aumentada, tá? Causa de aumento de pena, para você na hora não se confundir. É diferente da qualificadora, né? Porque a qualificadora apenas já vem maior no próprio tipo penal. Então, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo permitido, proibido ou restrito, qualificado pela lesão corporal grave ou morte, pela morte antigamente era chamada de latrocínio, né? Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, com ocorrência de lesão corporal ou morte, extorsão mediante sequestro na forma qualificada, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável, furto qualificado pelo emprego de explosivo, tem até aí na questão. Agora vem as novidades de 2024, não tinha na lei isso até o ano passado, tá? Foi incluído pela Lei 14.811. Induzimento, instigação ou auxílio ou a mutilação realizada por meio de rede mundial de computadores, transmitida em tempo real. Então, induzimento, instigação, auxílio, suicídio ou automutilação, tá? Em qualquer hipótese, não. Quando realizado por meio da rede de computadores, rede social, transmitido em tempo real. Sequestro ou cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Então, sequestro ou cárcere privado contra menor de 18 anos é hediondo, tá? E inciso 12, tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Então, 3 novas infrações inseridas em 2024 para serem consideradas crimes hediondos, tá? E o parágrafo único vai dizer, também se considera hediondo crime tentado ou consumado, só que não previsto no Código. Aqui são crimes previstos em leis especiais, porque os do Código estão no caput. Tá? Quais são os previstos em leis especiais que são considerados hediondos? A. Crime de genocídio, posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Quais são os equiparados, Josiane? Os equiparados são tortura, os 3 T's, tá? Terrorismo e tráfico de drogas. Eles não são hediondos, eles são equiparados, têm o mesmo tratamento. Os crimes previstos no Código Penal Militar, aí é novidade, que não estava aqui. Quais crimes previstos no Código Penal Militar que apresentem identidade com os crimes previstos no artigo 1º desta lei, tá? E os crimes previstos no artigo 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, agora nós temos as novidades aí da lei, de forma que todos esses crimes aqui são hediondos, como a questão pediu para a gente marcar qual não é, o que não é aí é epidemia com resultado morte, ok?
3. Analise a alternativa que apresenta hipótese em que todos os crimes são rotulados ou equiparados a hediondo. Homicídio privilegiado não é. O latrocínio e o estupro de vulnerável é. Esse aqui é equiparado. Tá? Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima é. Favorecimento da prostituição infantil é ou outra forma de exploração sexual. Furto qualificado pelo emprego de explosivo causa perigo comum. Aqui, ó, nessa aqui todas são. Por quê? Lá, a extorsão, nós até colocamos aqui, ó, a extorsão tá bem aqui logo no início, ó, no artigo 1º, inciso 3. Inciso 4, tá? O favorecimento da prostituição, inciso 8º, e o furto, inciso 9, tá? Então, aqui você já tem a resposta, ó. Artigo 1º, inciso 4, inciso 8º e inciso 9 da lei. Homicídio qualificado é, latrocínio é, terrorismo é equiparado. E redução à condição análoga de escravo não é. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido é. Comércio ilegal de arma de fogo é. Tráfico internacional de arma de fogo é. Extorsão em todas as suas modalidades. Extorsão não é em todas as suas modalidades. Você vai ver que aqui, ó, ela vai dizer pra gente extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ok? Com ocorrência de lesão corporal grave ou morte. Então, não é em todas as suas modalidades. É o artigo 1º, inciso 3 da lei. Ok? 4. Considera-se crime hediondo tentado ou consumado. Organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo, equiparado. Perfeito. Isso aqui está onde? Nós já vimos. Está no parágrafo único do artigo 1º, inciso 5. Organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 5 da lei. Homicídio simples, só se em atividade típica de grupo de extermínio, que é o artigo 1º, inciso 1. Não é quando praticado por organização, quando por grupo de extermínio. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Tráfico de entorpecente privilegiado, não é. Inclusive, isso está claro, tráfico de entorpecente não é nem equiparado a hediondo. Lesão corporal de natureza gravíssima, só nas hipóteses do artigo 1º, inciso 1A, que é aquela lesão corporal funcional. Não é contra qualquer pessoa. Então, errada. Gabarito letra A. 5. De acordo com o pacote anticrime, com a lei anticrime, né, que eles chamam, é correto. São crimes hediondos, dentre outros. Epidemia com resultado morte. É hediondo. Epidemia com resultado morte é hediondo. Mas a corrupção ativa não é. Extorsão mediante sequestro. É lesão corporal de natureza gravíssima, só quando for o quê? Funcional. Aquele artigo 1º, 1A. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, sim. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, sim. Ocorrência de lesão com ocorrência de lesão corporal grave ou morte, sim. Essa aqui está certo. É o artigo 1º, inciso 2 e 3 da lei. Furto qualificado pelo emprego de explosivo, sim. Mas associação criminosa, não. Genocídio, sim. 1º parágrafo único, inciso 1. Homicídio simples, não. Ok? Então, gabarito é letra C. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificado como crimes de tortura. A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou
ideológica. Gente, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação sexual ou ideológica, não é tortura, tá? Porque o artigo 1º da Lei 9455 de 97 não prevê essa questão, tá? Poderia ser racismo, sem prejuízo da violência aplicada, tá? Ofender a integridade corporal à saúde de outra e resultando em perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Isso aqui é lesão corporal, lá do artigo 129, tá? Do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meia capacidade a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Isso aqui é o crime de constrangimento ilegal. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei. Perfeito. Nós já até vimos esse caso aqui hoje, é o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9455 de 97, que é um crime equiparado a hediondo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outra vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça, deixar de fazer alguma coisa. Aí é a extorsão. 7. O crime de tortura e suas circunstâncias são tipificados em lei especial. Sobre o delito em questão, assinale a alternativa correta. Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 12 a 30 anos. Gente, errado. Se do crime de lesão, se do crime de tortura, né, de lesão corporal, tortura mediante lesão corporal grave ou gravíssima, né, se acarreta aí a morte, a pena é de 8 a 16 anos. 8 a 16 anos. E se resulta lesão corporal, é de 4 a 10. 4 a 10 anos. É o artigo 1º, parágrafo 3º da lei. A condenação pelo crime de tortura acarreta a suspensão temporária do cargo, função ou emprego público do sentenciado. Não é suspensão temporária do cargo. A condenação acarreta a perda automática, efeito automático, do cargo, emprego ou função pelo dobro do prazo da pena aplicada. Artigo 1º, parágrafo 5º da lei. O crime de tortura não é afiançável pela autoridade policial, mas o é pela autoridade judiciária. Ele não é afiançável por ninguém, porque ele é um crime inafiançável. Artigo 1º, parágrafo 6º da lei de tortura, combinado com o artigo 2º da lei 8.072 de 90. A pena do crime de tortura será aumentada de 1/6 até 1/3 se o fato for cometido por agente público. Perfeito. É o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1 da lei. O crime de tortura é insuscetível de indulto coletivo ou individual e também de anistia. Ele é suscetível de indulto, graça e anistia. Artigo 1º, parágrafo 6º da lei 9455 de 97, combinado com o artigo 2º da lei 8.072 de 90. Ele é suscetível de fiança, de graça, anistia, indulto. Ok? 8. Relativamente aos crimes hediondos, não é considerado como crime hediondo equiparado o crime de genocídio. É hediondo, está lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 1, né? O estupro
O estupro é crime hediondo, né? Está no inciso 5. Furto qualificado pelo emprego explosivo, primeiro, inciso 9. Constituição de milícia privada não tem previsão aí. É essa a alternativa. Falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos está lá no primeiro, inciso 7b. Beleza? 9. José efetuou em 2022 um roubo no meio da rua, em menos de um minuto, utilizando-se uma faca de cozinha para ameaçar a vítima. Na mesma ocasião, portava ilegalmente arma de fogo de uso proibido. Veja bem, esse roubo com o emprego de faca não é hediondo. Mas, se ele portava ilegalmente arma de fogo, aqui passa a ser o quê? Hediondo. Que se encontrava fechada dentro da sua mochila. Mas esta arma não foi mostrada no enunciado, ou anunciado no seu porte para a vítima do roubo. Só que o simples portar arma de fogo de uso proibido já é crime hediondo, tá? Nos termos da lei, é correto afirmar: José não praticou nenhum crime hediondo. Gente, ele praticou aí um crime hediondo. Vou botar aqui para vocês verem. Ele praticou aí um crime hediondo, que é o trazer consigo, né, a arma de fogo de uso proibido. Trazer consigo arma de fogo de uso proibido é um crime considerado hediondo. Então, deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. José não praticou nenhum crime hediondo. Errado. José praticou um crime. E outra coisa, já que a lei somente abarca crimes contra a vida. Errado. José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo. Verdade. Já que o crime de roubo mediante ameaça de faca não é enumerado como uma das espécies crime hediondo. Tá? E não é. José praticou duas modalidades de crime hediondo suscetíveis de graça ou anistia. Duas? Não, ele praticou uma. Mas que admite fiança. Não admitem fiança, porque são todos insuscetíveis. Crimes hediondos são todos insuscetíveis de fiança. Tá? José praticou duas modalidades de crimes hediondos suscetíveis de graça, anistia e fiança. Na verdade, ele só praticou uma modalidade de crime hediondo. José praticou um crime hediondo, um crime não hediondo, que foi o roubo, o emprego de arma branca, e um crime hediondo, que foi o porte de arma de uso proibido, que é enumerado na Lei de 1072 como uma das espécies de crimes hediondos. Perfeito. Artigo 1º, inciso 2, combinado com o artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 também. Então, aqui, ó, utilizando de uma faca com emprego de arma branca, não é hediondo. Mas aqui é hediondo. Ok? 10. Não é considerado crime hediondo o crime de constituição de milícia privada, porque porte de arma de fogo de uso proibido é furto qualificado pelo emprego de explosivo, é roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, é extorsão qualificada pela liberdade da vítima, também é. 11. Referente aos crimes hediondos, julgue os itens a seguir. Segundo o entendimento do STF, é inconstitucional a fixação de regime inicialmente fechado com base unicamente na hediondez do delito. Perfeito, correto. Artigo 1º, não, 2º, parágrafo 1º da lei. Vou até colocar aí para vocês. Olha,
esse artigo primeiro, segundo parágrafo primeiro, foi declarado inconstitucional pelo STF. O STF entende que isso fere o princípio da individualização da pena, né? É o pensamento do STF, vou até colocar aí para vocês. Já coloquei para vocês. O STF, ele julgou isso no habeas corpus, vou até colocar para vocês. Ó, a questão está certa. O STF julgou isso no HC, número 111.840, onde ele declarou a inconstitucionalidade dia 27 de junho de 2012. Tá? O STF declarou inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, que prevê aí que a pena tem que iniciar no regime fechado, tá? O STF entendeu que isso viola o princípio da individualidade, da individualização da pena. A norma é inconstitucional porque obriga, na verdade, o condenado pelo crime hediondo que cumpra a pena em regime inicialmente fechado, o que, além de, para o STF, é um absurdo jurídico, também afronta a Constituição no seu artigo 556, que trata da individualização da pena. Então, o STF entende que a individualização da pena engloba não somente a aplicação da pena, mas também a sua posterior execução e os benefícios previstos sobre a execução da pena. Então, é esse o entendimento, tá? Não há que se falar em obrigatoriedade de regime fechado por se tratar de crime hediondo, ok? Questão 12. Referente aos crimes hediondos, entre outros delitos, podem ser apontados como crimes hediondos o estupro de vulnerável. Verdade. O estupro de vulnerável é crime hediondo, está expressamente previsto no inciso 6 do artigo 1º. O roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave e morte também é o artigo 1º, inciso 2, a linha C. Agora, o contrabando não. Então, a questão está errada. Os crimes hediondos são suscetíveis de graça, anistia e indulto. Verdade, tá certo. São suscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. Tá? Artigo 2º, inciso 1 e 2.
Agora, mas admitem a liberdade provisória sem fiança, desde que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Ok? 14. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema legal para fins de classificação das infrações penais como crimes hediondos, de modo que incumbe ao legislador enunciar de forma exaustiva os crimes que devem ser considerados hediondos, certo? Tá? A gente tem um rol taxativo do que é crime hediondo. Você não pode dizer que tal crime é assemelhado ao outro e, portanto, deveria ser considerado hediondo, por causa do princípio da taxatividade. Quando há que se incluir, faz como aconteceu agora. Pega a lei, faz uma nova lei e inclui o crime a ser considerado hediondo. Tá? Questão 15. José aponta, após longa apuração, foi acusado pelo MP da prática de crime de tortura no exercício de suas funções. Considerando a robustez das provas existentes, consultou o seu advogado a respeito das consequências de eventual condenação criminal, mais especificamente em relação à sua situação funcional, pois ocupava cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo do Estado-alvo. O advogado respondeu corretamente que, ante os termos da Lei 9455, José, vamos lá. Vou só diminuir aqui para todas aí. José deve perder o cargo de provimento efetivo e não mais ingressar no serviço público, mesmo após o período de 5 anos de reabilitação. Bom, errado, né? Olha só. José foi acusado de tortura no exercício da função. Considerando as provas, consultou a respeito da sua condenação criminal e o advogado respondeu que, se ele for condenado, é efeito da sentença condenatória a perda da função pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, é aqui, ó, deve perder o cargo efetivo e sofrerá interdição para o exercício do cargo, função ou emprego pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Então, aqui, e não mais poderá ingressar, errado aqui. Ficará suspenso do cargo durante o período de cumprimento da pena, errado. Deve perder o cargo, ele não fica suspenso, ele perde, né? Deve perder o cargo, mas não há óbice que reingresse a qualquer tempo, errado. Ele perde pelo dobro do prazo. Terá sua eficácia, sua situação funcional apreciada pela autoridade competente, que somente não aplicará a sanção se houver bom antecedente. Errado, isso aqui nem existe, né? Que já é efeito da sentença condenatória automático, tá? 16. A lei dos crimes hediondos contempla tratamento mais rigoroso a diversos crimes nela previstos, tanto no seu artigo 1º, que prevê os crimes hediondos propriamente ditos, quanto no seu artigo 2º, que contempla os chamados crimes hediondos por equiparação. A caracterização de um crime como hediondo faz com que determinados estudos sejam vedados. Então, é vedada a fiança? Sim. É vedada a graça, indulto e anistia? Sim. Artigo 2º, incisos 1 e 2. Mas é vedada a liberdade provisória? Não. Então, esse é o gabarito, ok? Nós até falamos disso numa questão anterior. 17. Considerando a legislação aplicável e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Não caracteriza o crime de tortura a conduta do carcereiro que constrange o preso, mediante grave ameaça, a submeter-lhe a situação vexatória não autorizada em lei. Gente, caracteriza, tá? É o artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Então,
considerando a legislação aplicável e o entendimento tribunais não caracteriza a tortura, a conduta do carcereiro que constrange o preso mediante grave ameaça a submeter-se à situação vexatória não autorizada em lei. Olha só, submeter a pessoa presa à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei é crime. Então, aqui, essa é a nossa alternativa correta mesmo. Gente, perdão, não é não, não, aqui, ó. Cara, não caracteriza mesmo. Vou colocar aqui para vocês o artigo, para vocês entenderem. Porque a situação vexatória vai estar lá no abuso de autoridade. Aí, artigo 1º, parágrafo 1º, tá? Porque olha o que diz, está na sua telinha, o artigo 1º, parágrafo 1º. Ele vai dizer para você, na mesma pena, ou seja, lá na pena do crime de tortura de 2 a 8 anos de reclusão, na mesma pena, incide, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, ela está correta, porque esse aqui não seria crime de abuso. Isso aqui caracterizaria. Não seria crime de tortura, seria crime de abuso. Caracteriza abuso de autoridade. Previsto lá no artigo 13, inciso 2, da Lei 13.869 de 2019. Ok? Então, gabarito letra A. Letra B. A prática de crime ou contravenção contra a mulher no âmbito de violência doméstica não impede a substituição da pena privativa pela restritiva. Sim, ela impede. Porque se houver violência ou grave ameaça, não se admite falar em substituição da pena, tá? Inclusive tem súmula 588 do STJ. Segundo o entendimento do STJ, é penalmente típica a conduta de violar decisão administrativa de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. Segundo o entendimento do STJ, a conduta é penalmente típica a conduta de violar decisão administrativa de suspensão de habilitação para conduzir veículo motor. O STF, o STJ, quando trata aí do artigo 307 do CTB, ele vai dizer que a prática, na verdade, quando a suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir advém da restrição administrativa, essa conduta ela é atípica. Seria típica se viesse de órgão judicial. Então, a conduta de violar a decisão administrativa, ela é atípica, ok? É crime hediondo o furto qualificado pela subtração de explosivo? Não. É crime hediondo o furto qualificado com emprego da substância
explosiva, que é o artigo 1º, inciso 9 da lei. É penalmente atípica a conduta de provocar culposamente incêndio errado. É crime contra o meio ambiente, previsto no artigo 41 da Lei 9.605, de 98. Crime culposo, mas é crime, ok? Modalidade culposa, mas é crime. Questão 18. Acerca dos crimes hediondos contra o patrimônio, com base nas disposições legais da Lei de Crimes Hediondos e na jurisprudência atualizada do STJ, todas as afirmativas estão corretas, à exceção de uma, assinale. Então, vamos lá. O crime, acerca dos crimes contra o patrimônio, deixa eu só diminuir aqui para caber todos. Essa já foi toda. Acerca dos crimes contra o patrimônio, com base nas disposições legais e do crime hediondo e na jurisprudência atualizada, todas as afirmativas estão corretas, exceto uma, assinale. O crime de extorsão é plurissubsistente e se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida. Então, todos estão corretos, exceto um. Verdade. Gente, por que verdade? Porque o crime de extorsão, ele é um crime formal, tá? Previsto no artigo 158 do Código Penal, de forma que independe de você obter a vantagem devida, ele está consumado no momento em que você exigir a vantagem devida, tá? Por que ele vai ser chamado de plurissubsistente? Porque a conduta é integrada de diversos atos. Plurissubsistente é o crime cuja conduta é integrada de diversos atos. Então, agora, quanto ao momento consumativo, o STJ já afirmou, inclusive por meio de súmula, que o crime de extorsão, ele se consuma independentemente da obtenção da vantagem, que é a súmula 96 do STJ. Então, essa está certa, tá? O furto qualificado pelo emprego explosivo é crime hediondo. É verdade, artigo 1º, inciso 9. O crime de extorsão mediante sequestro possui causa especial de redução de pena quando o crime é praticado em concurso de pessoas e o concorrente denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 até a metade. Gente, é de 1 a 2/3 e não de 1/6 até a metade. É de 1/3 a 2/3. É o artigo 159 do Código Penal. É o caso da delação premiada, né? Então, o crime de extorsão, o agente que colaborar, denunciar o coautor, partícipe da autoridade, facilitando a libertação da vítima sequestrada, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3, é o artigo 159, parágrafo 4º. Então, essa é que está errada. O crime de apropriação indébita apenas tem objeto material, a coisa ali é móvel. Você nem cabia falar em apropriação indébita de imóvel, verdade. Só mesmo de coisa móvel. Artigo 68 do Código Penal. 19. Vamos à questão 19. Vamos a ela.
Augusto, primário e com bons antecedentes, em 10 de março de 2020, abordou Letícia, que estava no interior de seu veículo, parada no sinal de trânsito. Na abordagem, Augusto determinou que Letícia saísse do carro, pois era um assalto. Letícia, assustada, arranca com o veículo e Augusto efetua um disparo com sua arma e atinge a cabeça da vítima e ocasiona sua morte. Augusto foi denunciado e condenado pela prática do latrocínio, roubo seguido de morte. Diante do caso narrado, acerca da possibilidade de Augusto vir obter livramento condicional, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Ele pode obter o livramento condicional? Gente, não. Por que não? Porque a gente está diante do crime hediondo. Ele não poderá obter o livramento condicional porque não cabe esse instituto para o crime aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Com resultado, morte. Então, vamos lá. Letra A. A letra A está dizendo o que para a gente? Poderá obter o livramento condicional após cumprido 2/3 da pena, em razão de o latrocínio ser crime hediondo, além de atender os requisitos do artigo 83 do Código Penal. O que você vai verificar aí, gente? É necessário você entender que, veja bem, a conduta de Augusto configura o delito de latrocínio, roubo seguido de morte, em decorrência do emprego de violência. Então, conforme prevê o artigo 157, inciso 3 do Código Penal, combinado com o primeiro, inciso 2, a linha C da Lei 8.072 de 90, né? E o STF já afirmou em entendimento, na súmula 610, de que não há necessidade do crime, não há necessidade de se obter a subtração da coisa. Aí você vai falar assim, mas ele nem levou, ele deu um tiro e matou. Pois é, mas a súmula 610, deixa eu até botar aqui, ó, a súmula 610 do STF, vai dizer para você que há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que o agente não realize a subtração. Tá? Você viu que ele abordou para que ela saísse do carro e ele roubasse o carro, ela saiu com o carro, ele atirou e matou, e não levou o carro, porque a questão disso para gente. Mesmo assim, o latrocínio está consumado? Sim, mesmo assim, o latrocínio está consumado. Tá? Então, o crime de roubo qualificado pelo resultado morte é considerado crime hediondo. O livramento condicional em crime hediondo, cujo resultado tenha sido a morte da vítima, é expressamente vedado no artigo. E aí, portanto, a nossa resposta, ó, poderá obter, poderá obter, poderá obter, não poderá. Ele é expressamente vedado no artigo 112 da Lei de Execução Penal, inciso 6, a linha A, tá? Da Lei 7.210 de 84, devidamente alterado pela Lei 13.964 de 2019. Então, aqui, ó, poderá cumprir depois de 1/3, depois da metade? Não pode, não pode. Então, é expressamente vedado o livramento condicional hoje em crime hediondo cujo resultado tenha sido a morte da vítima. Se não houver morte, pode ter o livramento condicional cumprido 2/3 da pena, mas aqui, cumprido, se da morte, se houve a morte em razão da ocorrência de um crime hediondo, não vai poder ser feita o livramento condicional. Então, gabaritei a letra D, tá? 20. Assinale a alternativa consoante a lei de tortura. O crime de tortura é imprescritível? Não, ele é prescritível, tá? Quais são os imprescritíveis? Racismo e ação de grupo armado contra a ordem constitucional ou Estado de Direito. Aquele que se omite diante das condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las, incorre na pena de detenção de 2 a 4 anos. A tortura omissiva, prevista no parágrafo 2º, tem detenção de 1
a 4 anos. 1 a 4 anos. Artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Se o crime de tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, de 4 a 10 anos. Se resulta em lesão corporal grave ou gravíssima, é de 4 a 10 anos. E se resulta a morte, de 8 a 16. Se houvesse morte. Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, aumenta-se a pena de 1/6 até 2/3. O parágrafo 4 vai dizer que aumenta de 1/6 até 1/3. 1/6 até 1/3. É o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 3. A condenação acarreta a perda do cargo, da função, do emprego e a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada? Perfeita. Artigo 1º, parágrafo 5º da lei. 21. Sobre o crime de tortura, analise as assertivas. Ele admite tentativa? Sim, a tortura admite tentativa, pode ser na forma consumada ou tentada. É insuscetível de graça, de anistia, mas permite o indulto? Não permite o indulto. Pode ser praticado por conduta omissiva ou comissiva? Sim. Você tem a tortura comissiva no artigo 1º, inciso 1, inciso 2, parágrafo 1º, e no parágrafo 2º você tem a omissiva. Então, está correto a 1 e a 3. 22. Carminha foi condenada por tráfico de drogas. Carminha foi condenada por tráfico de drogas, privilegiado. Após ser surpreendida na rodoviária na cidade do Rio de Janeiro, quando embarcava para Caxambu, em Minas Gerais. Trazendo consigo 2 quilos da substância de maconha, a sentença condenatória fixou a pena de 5 anos e 10 meses, sob o fundamento de que a quantidade da droga justificava o incremento. Na segunda fase da dosimetria, reduziu a pena de 5 para 5 anos. Porque, eis que, quando da prática do crime, ela contava com 20 anos de idade, que é uma atenuante, ou seja, menor de 21. Na terceira fase, majorou-se, a fase do aumento, em 1/6, porque por causa do tráfico interestadual, 5 anos e 10 meses. Ainda nesta terceira fase, reduziu essa pena, que ela era primária, possuidora de coisa antecedente, sem que tivesse sido produzida prova de integrar a organização criminosa, ou seja, o chamado tráfico privilegiado. Contudo, escolheu reduzir a pena somente da metade, nada obstante a lei prevê até 2/3, sob o fundamento de que a quantidade da droga justificava que fosse descartada a redução máxima. Assim, a pena definitiva restou fixada em 2 anos e 11 meses. Por fim, a sentença fixou o regime fechado para o cumprimento, aduzindo que a lei de crimes hediondos impunha tal regime para substituir a pena privativa, e deixou de substituir a pena privativa de liberdade em razão da vedação da lei de drogas e da lei 8.072, justamente no dispositivo que trata da diminuição da pena do tráfico privilegiado. A Defensoria Pública foi intimada da sentença e o residente João Lucas foi incumbido. Gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Primeira coisa, tá? A Lei 8.072 vai dizer para gente que o regime inicialmente para cumprimento de pena, quando se tratar crime hediondo ou equiparado, e o tráfico é equiparado, é no regime inicialmente fechado. Mas nós já vimos, inclusive, na aula de hoje, que o regime não é mais obrigatoriamente fechado. Ele pode ser o fechado, se o agente for punido com uma pena superior a 8 anos. O semiaberto, se a pena for igual ou menor que 8, maior que 4. E aberto, se a pena for igual ou menor que 4. Por quê? Porque nós já vimos, eu inclusive já coloquei a jurisprudência aqui, o STF entende que obrigar o regime inicialmente fechado pelo simples fato do crime ser considerado hediondo ou equiparado fere a individualização da pena, beleza? Então aí já temos a primeira situação. E a outra situação aqui é dizer que o juiz não pôde substituir a pena de prisão pela restritiva de direito por causa da vedação prevista no artigo 44 da Lei de Drogas. Essa vedação também foi declarada inconstitucional e hoje também é admitida, só para que você entenda por que da resposta, tá? Então vamos continuar aí. Ele vai dizer: a quantidade de drogas, veja bem aqui,
Só para que vocês entendam o raciocínio na hora da resposta. A quantidade da droga não pode ser invocada simultaneamente como circunstância. Ela não pode ser ao mesmo tempo ser circunstância judicial desfavorável e ao mesmo tempo fundamento para redução inferior à pena máxima, porque foi o que o juiz fez aí. O juiz falou: não vou reduzir da pena máxima por causa da quantidade. Ele também disse que era uma circunstância judicial desfavorável. Se ele usar o mesmo motivo para não reduzir a pena e como circunstância judicial desfavorável, ele está aqui usando a mesma situação para agravar a condição do réu. Não pode. Ou ele usa como circunstância judicial desfavorável, e aí tudo bem, altera a pena, aumenta, ou ele usa como fundamento para não reduzir o máximo possível. Não pode as duas coisas, porque senão ele está agravando a situação do réu. Fixada a pena base no patamar mínimo, ante a consideração exposta do item 1, a pena deve ser reduzida aquém do mínimo legal. Errado. Errado. Porque não vai poder fixar aquém. Aquém significa abaixo, né? Além significa acima. Aquém significa o quê? Abaixo, né? Abaixo do mínimo legal. Isso não vai poder acontecer. Por que não? Vamos lá. Olha só. Na primeira hipótese, a utilização. Porque ele manda a gente falar em relação à primeira hipótese, tá vendo? Ele diz que é para falar de acordo com a primeira situação que se apresentou. A utilização dos mesmos fatores para fins de aumento de pena em fases distintas configura o quê? Bis in idem. Então, não pode, porque configura bis in idem. Configura aí bis in idem. Então, a quantidade de droga não pode ser empregada como circunstância judicial desfavorável e, ao mesmo tempo, o juiz utilizar esse motivo para não diminuir a pena no máximo legal, tá? Então, vamos para a segunda pergunta. Aí ele vem aqui no 2. Fixada a pena base no patamar mínimo, ante a consideração exposta no item 1, a pena deve ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Eis que reconhecida circunstância atenuante, sendo a redução assegurada pela jurisprudência do Tributo do STJ. Errado. A súmula 231 do STJ vai dizer para a gente que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A pena não deve ser reduzida abaixo do mínimo legal, tá? Assim, essa questão está errada, porque a incidência de circunstância atenuante não pode fazer com que o cálculo seja abaixo da pena mínima, ok? 3. Não restou configurada a causa de aumento sobre o tráfico, haja vista que ela sequer iniciou a viagem para Caxambu, ou seja, para outro estado. Olha só, errado porque não precisa transpor a fronteira, não precisa transpor a divisa, tá? A incidência da causa de aumento, a efetiva transposição de fronteira interestadual não é exigível, tá? Então, aqui, ó, sobre o argumento, ela sequer iniciou. Não se exige para a causa de aumento a efetiva transposição de fronteira. É igual quando a gente fala de tráfego internacional e você é pego no aeroporto antes de viajar. Dá no mesmo, tá? Não há essa necessidade. Só pegar lá a súmula 587 do STJ e o artigo 40 da Lei de Drogas, inciso 5. O dispositivo da Lei de Crimes Hediondos que determina a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena é inconstitucional. É mesmo.
Nós já vimos isso hoje. Essa está correta. Esse dispositivo, o STF declarou inconstitucional quando julgou o HC 97256, tá? Então, a gente já viu que ele é realmente hediondo. Nós temos, inclusive, peraí. Até colocar o mesmo HC que a gente tinha usado, não. Oito, dois. Porque viola o artigo 5º da Constituição. Ok? Agora sim. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é plenamente possível nos casos de tráfico de drogas, estando inclusive suspensa a resolução do Senado, a eficácia, por resolução do Senado, a eficácia da expressão vedada à conversão. Verdade, verdade. Por quê? Porque o STF também disse, agora sim, no HC 97256, de setembro de 2010, e inclusive nós tivemos aí a resolução 5 de 2012, exatamente para dizer que é possível a substituição. Então, a gente ficou com correta a 1, a 2, a 3 errada, a 4 e a 5. 1, 4, 5, letra D. Portanto, aqui é o nosso gabarito, não é isso? Aí nós ficamos com a 1, 4 e 5 como gabarito. Ok? Bom, turminha, a gente fez aí 22 questões tratando especificamente das leis 8.072 de 90 e da tortura, lei 9455 de 97, né? Nós vimos as duas leis nesse material nosso, tá? E aí eu quero conversar com vocês aqui alguns detalhes acerca dessas leis. Bom, o que é imprescindível você saber para sua prova? Aquele rol taxativo de crimes hediondos que eu coloquei lá no início da aula, tá? Você precisa saber o rol dos crimes hediondos, inclusive com as alterações devidas feitas no ano de 2024. Por quê? Porque, como você pôde verificar nas questões, a banca, ela se atém, ela procura cobrar quais os crimes são considerados hediondos. Outra coisa que você precisa saber, tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos, são crimes equiparados hediondos. O que significa isso? Dá-se a esses crimes o tratamento rigoroso da Lei 8.072 de 90, tá? Inclusive quanto ao cumprimento de pena, quanto ao regime de cumprimento de pena, tudo isso. Agora, um detalhe. O crime hediondo, assim como os equiparados, é insuscetível de fiança, de anistia, graça e indulto. Mas ser insuscetível de fiança significa tão somente que não vai ser possível liberdade provisória com fiança. Mas será vedada a liberdade provisória? Não. A liberdade provisória ela é admissível, desde que sem fiança. Por que a liberdade provisória é admissível desde que sem fiança? Entenda o seguinte: vedar a concessão da liberdade é obrigar a prisão preventiva. E não há prisão preventiva obrigatória. Para que a prisão preventiva possa ser decretada, os motivos autorizadores dela devem estar presentes. Se os motivos autorizadores da prisão não estiverem presentes, não se fala em prisão preventiva. Então, cabe a liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos da preventiva. Mas cabe desde que se verifique que os requisitos estão presentes e sem pagamento de fiança, tá claro? O regime inicial de cumprimento de pena pode ser o fechado se a pena for superior a 8 anos, semiaberto se a pena for igual ou menor que 8 e maior que 4, e aberto se a pena for igual ou menor que 4.
Porém, contudo, entretanto, todavia, a lei de tortura especificamente, ela vai dizer no artigo 2º, parágrafo 7º, que o regime de cumprimento de pena nela é inicialmente fechado. Se a tua prova perguntar segundo a lei de tortura, você vai dizer que é inicialmente fechado. Mas se falar segundo a lei 8.072, pode ser o semiaberto, o aberto ou o fechado. E segundo o entendimento do STF, também pode ser o fechado, o semiaberto ou aberto. Tá? Por quê? Porque, ao contrário do que aconteceu com a Lei 8.072, o STF não fez uma declaração expressamente de inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 1º da Lei de Tortura. Então, muita atenção para isso. Se perguntar segundo a Lei de Tortura, você vai dizer que o regime é inicialmente fechado. Mas se perguntar segundo a Lei de Crimes Hediondos, segundo o entendimento do STF, o regime pode ser, para os crimes hediondos equiparados, fechado, semiaberto ou aberto, a depender da pena que se aplicou. Tá claro? Outro detalhe. Quando houver prisão temporária de crime hediondo ou equiparado, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, podendo ser prorrogado por até mais 30 dias. Isso porque, quando o crime não é hediondo, o prazo é de 5, podendo ser prorrogado por até mais 5. Tá? Outra situação que se apresenta, quando os réus forem condenados pelo crime hediondo ou equiparado, no caso aqui que nós temos também a tortura, o juiz pode, dependendo de estar presente ou não o juiz da preventiva, autorizar que o réu condenado recorra em liberdade. Okay? Agora, em se tratando de crimes hediondos, se equiparados, se verificado, se tratando de crimes hediondos, se verificado que ocorreu a morte, é vedada a concessão do livramento condicional. Crimes hediondos ou equiparados, quando alguém é condenado, progride de regime? Sim, progride de regime. Cumprindo quanto tempo da pena? 40% da pena, se o agente for primário e não ocorrer a morte. 50% da pena, se o agente for primário e ocorrer a morte em decorrência desse crime. 60% da pena, se o agente for reincidente e não tiver ocorrido a morte. E 70% da pena, se o agente for reincidente e em decorrência desse crime ocorrer a morte. Isso está no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Tá claro? Bom, de todas as leis penais especiais, a única que traz em seu bojo como efeito automático da sentença condenatória a perda do cargo, do emprego, da função, é a lei de tortura. Todas as demais, a perda do cargo, do mandato, a perda do cargo, da função e do mandato não vai ocorrer de forma automática, depende de motivação na sentença pelo juiz. Então, a lei de tortura é a única que traz como efeito automático a perda do cargo, da função, do mandato, no caso de condenação criminal, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Lembrando ainda que na lei de tortura, que é uma lei que a gente estudou hoje, aumenta-se a pena quando for praticada por funcionário público, guardando relação com a função, tem que ter nexo causal entre o crime e a função pública dele. Quando o crime for praticado mediante sequestro, tá? Se o crime é praticado mediante sequestro, se o crime é cometido contra criança, adolescente, gestante, pessoa portadora de deficiência PCD, e a pessoa maior de 60 anos. Então, não é mulher, não é crime contra mulher, é criança, gestante, portador de deficiência, diz a lei, adolescente, pessoa maior de 60 anos, tá? Aí aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. E, no caso do crime de tortura resultar a morte, a gente tem uma tortura qualificada. Resultou lesão corporal grave ou gravíssima, também tem tortura qualificada. Por que qualificada? Porque a pena da tortura comissiva é de 2 a 8 anos. Quando resulta lesão corporal grave ou morte, a pena passa a ser de 4 a 10. Quando resulta lesão corporal grave ou gravíssima, é 4 a 10. Quando resulta a morte, 8 a 16. Então, é lesão corporal qualificada. E só mais uma observação sobre a lei de tortura. A lei de tortura admite a extraterritorialidade no seu artigo 2º. O que é isso? Possibilidade da lei de tortura brasileira ser aplicada a uma tortura praticada em território estrangeiro. Quando? Quando o crime de tortura tenha sido cometido fora do território nacional, mas a vítima seja brasileira. É o princípio da nacionalidade passiva. Então, se a vítima é brasileira, admite-se a aplicação da lei de tortura, mesmo essa tortura tendo ocorrido em território estrangeiro. Ou ainda quando se encontra o agente em local sob jurisdição brasileira, tá ok? É o que diz o artigo 2º da lei de tortura. Então, as situações excepcionais e mais importantes da lei de tortura e da lei de crime hediondo, nós tratamos na aula de hoje, tá? Se depois de assistir toda essa aula, você tiver alguma dúvida, manda sua perguntinha para mim que eu respondo, beleza?
Bom, para os que estão comigo no ao vivo, pelo que eu estou vendo, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a nossa próxima aula.